Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos sim, vamos falar com Deus. Mais amanhã na presença do nosso adorado Senhor. E é Ele, é claro, quem aprimora a nossa vida, é quem nos ajuda a levantar aí em nome de Jesus as nossas âncoras e dar início à partida para o grande projeto do ano novo que se aproxima. Estamos hoje, em nome de Jesus, em mais um dia, contagem regressiva para a virada. Isso mesmo. Estamos aqui orando, você é o meu convidado a orar comigo. Até a virada, no dia 31, nós vamos estar aqui orando pela sua vida. Porque eu creio que Deus ele vai estar trabalhando em cada história para fazer com que nós venhamos atingir aquilo na qual Ele nos predestinou, aquilo na qual Ele planejou, para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu creio que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele é um Deus de surpresa. E ele trabalha de forma tremenda e poderosa em situações para mostrar para mim e para você que ele está no controle e que nós estamos, em nome de Jesus, nos preparando para o fim do vale. Isso mesmo. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Findaremos este vale e herdaremos a terra da promessa, porque assim o Senhor disse e assim ele vela para cumprir com a sua promessa na minha vida e na sua vida. Então, em nome de Jesus, se levante nesta manhã, porque a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. A palavra que Deus ministrou ontem no meu coração é essa, que Deus, o Senhor, estava no vale com Josafá. E ele seguindo ali os comandos, as diretrizes provenientes do trono de Deus, ele teve vitória. Então, em nome de Jesus, nós estaremos nos posicionando diante deste grande vale. E Deus, o Senhor, que é o Senhor do livramento, que é o Senhor da providência, que é o Deus que age em favor da nossa vida, ele movimentará os seus braços de poder e nos dará vitória para mostrar que ele está no comando e ele está pelejando por mim e por você neste combate. Eu não tenho a menor dúvida de que nós contemplaremos o livramento, de que nós contemplaremos a vitória, de que nós contemplaremos o braço do Senhor se movimentando em favor da minha vida e em favor da sua vida também. Talvez nessa manhã você esteja vivendo um momento, aleluia, que você precise tomar uma decisão. A palavra que Deus colocou no meu coração foi essa, Mateus 26, versículo 38, quando Jesus estava ali vivendo um seu duro momento no jardim do Getsemane. Jesus estava travando a sua mais titânica batalha da história. Ali, o Filho de Deus estava vivendo o seu vale mais profundo. E essa palavra foi a palavra que Deus colocou no meu coração diante das tantas agonias que eu tenho vivido e muitas pessoas têm vivenciado nessas últimas horas. Tenho encontrado pessoas em todo o tempo, em todas as áreas da sua vida, travando combates terríveis que aos olhos humanos são totalmente desleais. São assim, de uma forma tão terrível a descompensação entre a pessoa e o seu gigante, que olhando aos olhos humanos, com certeza é derrota na certa. Mas o nosso Deus, ele nesta manhã, ele nos mostrou através do exemplo de Jesus, quando ele estava ali diante daquele vale do Getsemane, chorando, aleluia, e suando gotas de sangue, que Jesus Cristo admitiu a sua tristeza perante aqueles discípulos, no versículo 37, quando ele confessou a sua tristeza para Pedro, Tiago e João. E é isso que nesta manhã você vai fazer. Você vai confessar para Deus o tamanho da tua dor, porque foi o que Jesus Cristo fez. Diante daquele vale, quando ele estava a um ponto de ser exposto ao seu opróbrio mais cruel, quando ele seria de alguma forma abandonado pelos seus discípulos, quando ele seria negado por Pedro, ele estava ali com o seu coração entristecido e a sua dor literalmente não era pelo fato de ter que passar por esse vitupério, por ter que ser esquecido por aqueles que outrora estavam comendo na mesa com ele, por ser traído por aquele que comia no seu prato, ou por ter que ser exposto a uma situação tão dificultosa. Não, Jesus Cristo estava muito triste naquela ocasião, porque ele teria que naquele momento assumir uma situação de pecador. Ele teria naquele momento que assumir
uma condicionante de maldição para tornar a mim e a você benditos do Pai. E nessa ocasião Deus falou para mim, Ivna, a palavra que você vai estar declarando para a minha igreja até o final deste mês é que se nós estivermos nesse vale, diante da presença do Senhor que nem Jesus, assumindo a nossa fraqueza, assumindo a nossa necessidade, admitindo que só Jesus Cristo é o poderoso para modificar o curso da nossa história e nos fazer triunfar em meio a situações adversas na qual nós estamos vivendo, com certeza Ele vai se levantar na terra e vai nos dar vitória, porque Ele não nos abandona. E é isso, querido, que Deus, o Senhor, colocou no meu coração. O fim do teu vale. O teu vale, em nome de Jesus, Ele vai findar. O nosso Deus, Ele vai tomar as rédeas da minha vida e na tua vida na mão. E Ele vai mostrar para nós que essa nossa profunda tristeza, que esse nosso profundo pesar, que essa agonia tremenda que tem tomado de conta do teu coração, nada mais é do que prenúncio de um tempo de vitória que está vindo. Quando nós, a igreja do Senhor, nos encontramos diante dos Jordões da vida, nós não estamos vivendo ali o nosso último momento, ao contrário. Jordão é prenúncio de Canaã. Portanto, em nome de Jesus, recolha agora as lágrimas. Em nome de Jesus, arregace as mangas, dobre o seu joelho, não desista, porque o nosso Deus não nos abandonou. A Bíblia vai falar no livro de Atos, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 10, que o próprio Senhor visitou o apóstolo Paulo naquele momento em que ele estava de viagem. A Bíblia fala que Paulo havia chegado da Ásia, estava em Jerusalém, trazendo uma oferta para os pobres da Judeia. Quando os judeus radicais que estavam ali viram que ele estava levando ajuda para o povo, naquele momento eles se levantaram contra a vida de Paulo e vamos matar esse cabra agora. Ele não vai entrar aqui no nosso arraial e ele não vai alimentar os povos, porque isso não é da competência dele. Vamos se levantar e vamos destruir a vida dele. A Bíblia fala que imediatamente eles se levantaram para destruir a vida de Paulo. E naquele momento eles mandaram prender a Paulo naquela masmorra terrível. E naquele momento, onde ele estava preso, no meio da noite, o próprio Senhor o visitou naquela cadeia. E o próprio Senhor falou com ele. A Bíblia fala que o próprio Senhor falou com ele e pondo-se do seu lado, Alabaxaia Nagasudecaia, o Senhor se pôs ao lado dele. E o Senhor naquele momento disse: coragem, meu filho, coragem, se levante, porque importa que tu dê meu testemunho da mesma forma que tu deu em Jerusalém, em toda Roma. E naquele momento, aleluia, aquela palavra encorajou o coração de Paulo. E ele pôde saber, aleluia, que não é pelo fato dele estar pregando a palavra de Deus, que não é pelo fato dele ter ali se separado para o Senhor, que ele estaria isento das tribulações. Ao contrário, durante todo aquele período, ele pôde perceber que Deus, o Senhor, estava com ele. É por isso que Deus manda te dizer nessa manhã: nem sempre Deus nos poupará de entrarmos em combates e em conflitos. Ao contrário, Ele descerá conosco. Ele estará conosco nos vales mais profundos e mais ocultos da vida, porque Ele jamais nos desampara. Quando eu olho para essa mensagem, eu percebo aqui outra situação, aleluia. Quando nós estamos diante de uma ameaça muito grande, diante de um grande disparate, diante de algo que vai roubar a nossa alegria e nos causar medo, a Bíblia fala que a palavra que o Senhor veio trazer para o próprio Paulo foi a seguinte: tenha coragem. Nesta manhã você não precisa ter medo. Ainda que aos olhos humanos essa peleja seja totalmente surreal, você não vai suportar esta peleja. Os riscos são aparentes, o medo é fato, mas Deus está no controle. Ele está no controle da minha vida e na sua vida. Ainda que os seus inimigos pareçam ter as rédeas na mão, Deus manda dizer para você: não se preocupe, porque ainda que as artimanhas do inimigo pareçam ser gigantes demais, todavia, Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele vai frustrar o propósito do diabo a fim de cumprir na tua vida aquilo que Ele tem te falado. Portanto, nesta manhã, não temas. Assim como o Senhor tem dito que é contigo, Ele jamais te abandonará.
Eu creio que assim como Deus planejou, assim como Deus estabeleceu, Ele cumpriu na vida do seu filho para mostrar que Ele era maior, que Ele é Deus. E é por isso que nesta manhã eu digo para você, meu querido, não permita com que essa batalha que tem sido travada na tua mente venha destruir você, venha te derrotar. Nesta manhã, em nome de Jesus, assim como Deus prometeu estar conosco e nos mandou ter coragem diante desta grande multidão, você, Josafá, se levantará, ficará de pé e aguardará, porque até amanhã Deus fará grandes proezas na nossa vida para mostrar aonde nós estamos alicerçados. Ele é a nossa base, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso advogado. E nesta manhã, Ele vai cumprir, aleluia, de forma poderosa, cada uma das suas promessas. Portanto, meu querido, em nome de Jesus, faz do Senhor a tua fonte poderosa e Ele te levantará. Faz do Senhor a tua fonte poderosa e Ele te resgatará. A poderosa graça de Deus é sobre a tua vida. E o amor abundante do Senhor virá sobre mim e sobre você como resultado da nossa perseverança. Eu creio que nós ainda desfrutaremos de um tempo de crescimento e vitória na vida do transformador, na vida do abençoador, na vida do provedor. Ele, de forma tremenda, vai assumir a tua causa e Ele manda dizer para ti e para mim: levanta-te, tenha coragem. Eu sei que a tua luta é grande. Talvez neste exato momento você vai dizer: Senhor, como é que eu vou me levantar se eu tenho os meus tornozelos deformados? Como é que eu vou me levantar se as minhas pernas estão aleijadas? Ei, meu filho, nesta manhã, se Ele está mandando você se levantar, se levante. Acredite, Ele é poderoso para te fazer caminhar ainda sobre este alejo e te fazer, em nome de Jesus, pelejar esta guerra, porque Ele tem na sua mão a espada flamejante. Saia da cantarabaçudecaia. E é Ele quem vai por ti pelejar. Nesta manhã nós contemplaremos a surpresa que vem de Deus. Espera no Senhor e tu contemplarás a mão estendida de Deus, pelejando em favor da tua vida para te exaltar. O milagre de Deus vai acontecer. Querido, o maior milagre nesta manhã é nós estarmos de pé, enquanto muitos já tentaram nos matar. Sabe qual é o maior milagre que nós podemos desfrutar nesta manhã? É saber que Deus está pelejando pelas nossas vidas. E uma vez que Ele der ordem ao nosso respeito, assim como Ele planejou, Ele executará. Então, nesta manhã, independente do que os teus olhos vejam, creia. Creia no resultado maravilhoso que teremos assim que o Senhor se levantar e pelejar a nossa peleja na terra. Eu sei que, de alguma forma, as nossas motivações, as nossas emoções, elas são bombardeadas devido às lutas, devido aos ataques que têm sido constantes na nossa vida. Mas nessa manhã, aquele que não tarda, aquele que age, aquele que peleja, aquele que muda, aquele que providencia, é esse que de forma maravilhosa está trabalhando por mim e está trabalhando por você. Ei, minha amada, ainda que você diga: pastora Ivna, o meu destino é a morte, o meu barco já está à deriva, eu não vou conseguir suportar. Oh, minha filha, certamente tu não suportaria se tu continuasse lutando sozinha. Mas nessa manhã você não precisa temer a tempestade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesta manhã pode ter certeza, o Senhor está no controle de todas as coisas. E ainda que nós venhamos em algum momento nos sentir vulneráveis em meio às lutas, Deus, o Senhor, em nome de Jesus, dará ordem ao nosso respeito. E nós contemplaremos a vitória de Deus chegando, a providência de Deus se aproximando. O ide do Senhor, aleluia, ou melhor, a ordenança de Deus na nossa vida se constituindo. É por isso que eu digo para você nesta manhã, meu querido, confia no Senhor, ainda que o mar esteja revoltoso demais, todavia a poderosa mão de Deus, em nome de Jesus, nos conduzirá a águas tranquilas. Ei, o brilho do fulgor da glória de Deus repousa sobre a tua vida agora, e eu creio em nome de Jesus que essa peleja redundará para nós, em nome de Jesus, em grandes vitórias que Ele tem para nós reservado. Eu creio, aleluia, que nesta manhã
Ninguém vai poder impedir a obra que Deus tem na nossa vida. Você, meu querido, é árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você florescerá e dará o teu fruto. É na estação própria. E tudo quanto tu fizeres vai prosperar. Sabe por quê? Porque tu estás, aleluia, alicerçado e bebendo daquela fonte bendita. Daquele que é provedor. Daquele que é a nossa esperança. Sim, o Senhor é a esperança do desesperançado. Ele é poderoso e misericordioso. Ele se compadece de nós e reverte as circunstâncias mais difíceis para mostrar para nós que Ele é poderoso e que Ele liberta o cativo, que Ele sara o doente, que Ele até ressuscita aquele que já não tem mais vida. E nesta manhã, em nome de Jesus, eu creio que o vento impetuoso do Espírito está botando por terra toda investida de Satanás contra a nossa vida. Eu creio que nesta manhã não há causa irrecuperável na mão de Deus, uma vez que você se dá, aleluia, a oportunidade de ser usado, oi, chocandarábia, sudequévia, pelo seu poder. Portanto, em nome de Jesus, nesta manhã, abandona agora esse coração tão terrível, orgulhoso que tu tem, e deixa Deus, o Senhor, de forma eficaz e tremenda, trazer aí os ventos transformadores do Espírito, e você contemplar aí um novo tempo de vitória que Ele tem para a sua vida. A ordenança de Deus é: levanta-te, levanta-te, tenha coragem, porque eu, Senhor, sou o teu consolador, o Deus do triste. Sou eu quem enxugará do teu olho toda lágrima e aliviarei a dor do teu coração. Portanto, nesta manhã, em nome de Jesus, pode ter certeza de uma coisa: não é essa luta que vai influenciar você para a miséria. Não é, aleluia, as ameaças que temos vivido que vão conseguir destruir a mim e a você, de maneira alguma. Nesta manhã, esse vazio medonho que está aí dentro da tua alma te angustiando, com certeza será transformado, suprido, preenchido pela presença abundante deste Deus que é todo poderoso. Eu creio, meu querido, em nome de Jesus, que o nosso Deus, Ele está aí nos assistindo diante do seu trono. E é Ele quem nos consola, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos abraça quando nos sentimos sozinhos, encurralados, sem ter com quem contar. Nesta manhã, creia, a sua dificuldade para Deus nada é. Portanto, creia, nós passaremos este Jordão e cantaremos do outro lado, aleluia, o cântico da vitória. Deus, o Senhor, Ele é provedor, Ele é abençoador, Ele é amigo. E eu creio que nesta manhã Ele tem permitido tudo que temos passado, porque Ele já tem algo maior e melhor para a tua vida e para a minha vida reservada. Nesta manhã, não se desespere. Enfrente esta peleja, não mais sozinho, mas com o Senhor do teu lado. E eu te digo, meu querido, ainda que a luta tenha te abalado a princípio, depois ela se transformará para mim e para você, como verdadeiros testemunhos de vitória, porque o nosso Deus, aleluia, tomou as rédeas da nossa vida, lutou a nossa guerra e deu um fim no nosso vale. A estratégia foi dada, aleluia. O Senhor disse para Paulo de forma clara: se levante, filho meu, e não temas, tenha coragem, porque eu já tracei uma estratégia para que você anuncie em Roma o mesmo evangelho que outrora que tu falaste em Jerusalém, que tu anunciou em Jerusalém. É por isso que nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui perante a tua face, estamos aqui perante a tua presença, estamos aqui, meu Senhor, porque só tu pode a nossa esperança renovar. Estou aqui, Senhor, porque literalmente Tu és um Deus que nos levanta e nos restaura em meio aos nossos fracassos. Estou aqui, Senhor, porque só Tu pode mudar, meu Pai, o curso da nossa história e nos fazer vencer em meio às dores da terra. Queremos, ó Deus, nesse momento, colocar na Tua mão a nossa vida, na mão deste Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Ninguém pode escapar da Tua presença. Tu tudo sonda, Tu tudo vê, Tu tudo conhece, Tu tudo faz, Tu tudo realiza. É por isso, meu Deus, que estamos aqui, porque sabemos, ó Deus, que Tu fará maravilhas. Não vamos nos desesperar, porque Tu és um Deus, aleluia,
que age de forma tremenda em momentos na qual nós nos sentimos só, para mostrar que tu continua do nosso lado a nos consolar. Portanto, Espírito Santo, eu te peço agora, vai quebrando, meu Pai, em nome de Jesus, toda dificuldade contra a nossa vida. Sabemos que tu tens, meu Pai, trabalhado de forma tremenda e tem animado o teu povo. É por isso que eu te peço agora, visita esta casa, visita este presídio, visita este hospital. Senhor, levanta o teu povo, aqueles que estão em ti confiando. Eu sei que neste momento eles pode até estar envolvidos em grandes tempestades. Todavia a tua presença bendita há de botar por terra todo o rugido feroz dos leões, para mostrar que tu, meu Senhor, é o leão da tribo de Judá, o grande ajudador da igreja, o protetor do teu povo. É por isso, Espírito Santo, que eu te peço, dá-nos, meu Senhor, da tua graça, enche-nos da tua presença bendita, quebra, meu Deus, agora toda dificuldade e nos ajuda a seguir em frente confiantes no teu poder. Sabemos que para ti impossível não há, e é confiando na tua vitória que estamos aqui, aguardando, meu Senhor, o teu poder, aguardando, meu Senhor, no teu agir, aguardando na tua misericórdia, pois é em nome de Jesus que eu te oro e pela fé já te agradeço, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, e graças a Deus, que Deus em Cristo vos abençoe. Ivina Medeiros é bênção. Está no ar o Palavra Profética. Palavra Profética com a pastora Ivina Medeiros.